Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É um imenso prazer poder estar aqui compartilhando, falando da palavra de Deus junto dos meus irmãos da fé. Deus tem falado muito por esses dias no meu coração através dessa palavra. E tenho certeza que vai falar também com os meus irmãos aí do outro lado da telinha. Se encontra aqui em Mateus, capítulo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Quando amanheceu, os sacerdotes principais e os líderes religiosos do povo judeu reuniu-se outra vez para discutir a maneira de convencer o governo romano a sentenciar Jesus à morte. Então eles mandaram Jesus amarrado a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, ficou com muito remorso pelo que tinha feito e trouxe de volta o dinheiro aos sacerdotes principais e a outros líderes religiosos. Eu pequei, declarou ele, pois traí um homem inocente. O problema é seu, respondeu eles. Então ele atirou o dinheiro no chão do templo, saiu e foi enforcar-se. Meus amados irmãos, que palavra triste, porque é uma palavra de injustiça, mas ao mesmo tempo também é uma palavra de satisfação. Vocês sabem, meus irmãos, que Jesus ele era muito invejado pelos judeus, pelos líderes judeus. Por isso eles faziam de tudo para prender Jesus. A inveja dos líderes judeus era uma inveja obcecada, uma inveja maligna, que era direcionado pelo próprio Satanás. Jesus ele não tinha motivo para despertar inveja em ninguém, porque Jesus era um homem simples, um homem correto, mas Jesus ele conseguia desafiar através das palavras esses líderes judeus que eles estavam errados com as atitudes injustas sobre o povo. Então, quando Jesus era levado a Pilatos, eles conseguiram chegar a Jesus através do teu próprio discípulo. Os judeus que tinham inveja do Senhor Jesus e vivia tentando encontrar uma forma para tentar condenar Jesus, eles conseguiram uma grande oportunidade através de um dos discípulos de Jesus. Vocês sabem, meu irmão, que Satanás ele não consegue usar você contra alguém ou contra o teu próprio Senhor se ele não encontrar uma oportunidade, se ele não encontrar uma brecha. Só que esse discípulo que traiu Jesus, ele não traiu Jesus porque ele odiava Jesus. Ele não traiu Jesus porque ele era um homem mau. Judas, ele traiu Jesus por um motivo, pela sua ganância. E Satanás, encontrando essa brecha, conseguiu manipular Judas para que ele viesse a trair o seu próprio mestre. Então, muitas das vezes, meus irmãos, não é preciso a gente ser afrontado ou ser traído por alguém que está distante. Muitas das vezes, quando Satanás quer te afrontar, quer te perseguir, ele vai usar aquele que está mais próximo de você. Mas ele sabe
que ele não pode usar alguém se ele não consegue encontrar nessa pessoa uma brecha, um erro. Então, os líderes judeus, eles conseguiram chegar até Jesus através dessa ganância de Judas. Judas, ele vai até os líderes judeus e diz para eles que sabia onde Jesus estava, mas ele só poderia entregar Jesus em troca de algumas moedas. E quando Judas chega até Jesus, ele identifica Jesus para os líderes judeus através de um beijo no rosto. Sabemos que Judas, como eu disse aqui no início da palavra, que ele não traiu Jesus porque ele odiava Jesus. Ele traiu Jesus por causa da sua ganância. E os líderes judeus, conseguindo prender Jesus, levaram Jesus para ser condenado diante do governador Pilatos, que era o governador romano. E esses líderes, chegando até esse governador, eles fizeram diversas acusações contra Jesus para que esse líder viesse a condenar ao nosso Senhor. Só que esses líderes judeus, que tinham muita inveja de Jesus, eles não tinham nenhuma prova que viesse condenar Jesus à morte. Mas eles, tomados pelo espírito de Satanás, cheio da malícia, cheio da manipulação, conseguiu adormentar o povo, dizendo que aquele que defendesse a Cristo seria expulso ali da sinagoga, e conseguiu manipular a mente de alguns soldados. Então, o povo que foi curado, o povo que viu grandes milagres, o povo que tinha sido liberto, se corromperam aos líderes religiosos contra Jesus, a favor deles, dos líderes religiosos e contra Jesus, porque os líderes religiosos estavam trabalhando através da ameaça contra o povo, botando medo e comprando alguns deles. E quando Pilatos estava de frente com o Senhor, ele não viu nenhuma oportunidade de condenar aquele homem que eles queriam condenar sem prova. Pilatos, ele já tinha uma experiência, porque ele era o governador, ele era o próprio juiz contra todos aqueles que cometiam algum crime e era levado até a ele para ser julgado com a julgação de morte. Só que Jesus era diferente. Pilatos já tinha uma experiência de condenar estupradores, assassinos, ladrões. Mas só que quando Jesus foi levado através desse líder religioso, o próprio Pilatos percebeu que aqueles líderes religiosos tinham inveja do Senhor. E como Pilatos chegou a esse conhecimento? Em Mateus capítulo 27, versículo 11 adiante, diz assim: Agora Jesus estava de pé diante de Pilatos, o governador romano. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos.
Jesus respondeu: o Senhor é que está dizendo. Aí no versículo 12 diz assim: mas quando os sacerdotes principais e os outros líderes religiosos dos judeus fizeram numerosas acusações contra ele, Jesus ficou calado. Quem é, meu irmão, que na sua inocência é acusado de ter cometido algum crime, não vai se defender? Porque se na minha consciência eu sei que eu cometi algum crime e eu estou sendo acusado, eu não vou, meu irmão, eu não vou ter direito à defesa, porque a minha própria consciência ela já está me condenando. E eu não vou ter direito à defesa, principalmente se alguém tiver alguma verdadeira testemunha contra esse crime que eu cometi. Lá em Romanos, capítulo 13, no versículo 3, diz que assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarda leis e pratique o bem, e tudo irá bem. Pois a autoridade é enviada por Deus para o seu bem. Mas se você, a própria palavra aqui já está identificando uma consciência inocente e uma consciência injusta. A própria palavra está falando da consciência justa e injusta. Assim, se você, repetindo, não quiser ter medo da autoridade, guarde a lei e pratique o bem, e tudo irá bem, pois a autoridade é enviada por Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois ela terá de castigar. Aí aqui no versículo, para completar, no capítulo de Romanos mesmo, no versículo 6, no capítulo 6 de Romanos, no versículo 16, diz assim: não, meus irmãos, calma aí, eu errei aqui. É assim mesmo, né? Quando a gente está falando da palavra do Senhor, a gente sempre... É o capítulo 5 de Romanos, versículo 15. Diz assim: pois... Não, calma aí, meus irmãos. Achei. Capítulo 5, versículo 20. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber o teu pecado. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Fechando a palavra de Deus, meus irmãos. Então, a lei ela não foi feita para punir quem vive certo. A lei ela foi feita para punir quem vive errado. A partir do momento que você está com a tua consciência tranquila, ela vale mais do que 10 testemunhas falsas, meus irmãos. Você sabe aquela pessoa que é acusada injustamente por ter feito algo que não fez e ela sabe que não fez? Vai despertar nela uma defesa. Ela vai ter como argumentar. Ela vai ter sede de justiça. Ela sabe que ela não fez aquilo que estão falando. A consciência dela está tranquila e automaticamente ela vai se defender. Ao ponto dessa pessoa pensar assim: nem que eu morra, mas eu vou morrer inocente. Porque dependendo, meus irmãos, da testemunha que se vira contra você, mesmo você sendo inocente, é perigoso. Imagina eu, inocente,
e 10 pessoas malignas me acusando, querendo me botar no tribunal e fazer injustiça contra mim, quem poderá me defender a não ser Deus? Um exemplo, sabe aquela fofoca? Pelo motivo da pessoa não gostar de você, porque a pessoa não gosta do teu jeito, não foi com a tua cara. Aí, quando você passa, ela te vê, aí ela fala assim para alguém que está do lado dela: lá, tá vendo aquela pessoa? Aquela pessoa é isso, 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 isso. Aquela pessoa que está do lado dela ouvindo, ela vai te olhar com um olhar, ela vai te olhar com um olhar de injustiça. Porque para ela, aquela pessoa que está te acusando, falando algo que você não fez, para ela é verdade. Então a pessoa que está do lado, ela vai te... Sempre que você passar, ela vai falar que realmente você é aquilo que aquela pessoa falou. Então aquela pessoa vai passando para outro, passando para outro, passando para outro. E sem você perceber, as pessoas, elas te desenharam, sabe? Elas fizeram sobre a sua imagem uma injustiça de acusação sem prova. É muito triste quando a gente sofre injustiça e a gente não tem direito de se defender. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus quando Jesus estava de frente a Pilato, sendo impressionado pelos líderes judeus, ao ponto dos líderes judeus ameaçar Pilatos. Se você defender esse homem, Pilatos, você vai ser inimigo de César. Porque Pilatos, ele queria até julgar Jesus. Ele queria até encontrar algum crime em Jesus que ele pudesse perceber que era verdade o que os líderes religiosos estavam falando, ao ponto de condenar Jesus. Mas ele não encontrou nenhum motivo para condenar o nosso Senhor. Ao mesmo tempo, Pilato deu algumas oportunidades para Jesus se defender. Só que Jesus, ele ficava quieto, ao ponto de deixar o governador romano impressionado. Como pode você ficar quieto, em silêncio? Esses homens te acusando, te condenando, e você não quer se defender? Ao mesmo tempo, eu te dou esse direito de defesa. Ao mesmo tempo que eles te condenam, você também tem um direito de defesa. Porque até aí Jesus estava no tribunal, ele tinha o direito de se defender. Ao ponto de Pilatos falar: você sabe que eu tenho o poder de te libertar e de te condenar? Aí não, aí Jesus despertou. Opa, nenhum poder foi dado a você, homem. Jesus falou para Pilatos, se não foi entregue lá do alto. Então Jesus, ele conseguiu impressionar esse governador com suas palavras e com sua paciência. Porque qualquer pessoa que está sendo condenada, qualquer pessoa que está sendo acusada, ela fica impaciente, ela fica com medo. Dependendo da acusação, você dá até parte daquela pessoa. Você vai querer arrumar um advogado para processar aquela pessoa por ela estar fazendo uma acusação falsa contra você. Dependendo da acusação da pessoa, ela consegue matar aquele inocente. E Satanás, ele consegue trabalhar dessa forma. Porque Satanás, quando ele manipulou Judas para entregar o mestre dele, quando Judas viu o que ele fez e que ele tinha botado Jesus para ser condenado à morte, quando ele
percebeu que aqueles homens enganou, porque Judas foi enganado pelos próprios judeus. Os judeus chegam, fazem uma proposta a Judas. Judas deve ter falado, ó, eu vou entregar ele, mas não é para matar o meu mestre. Judas achava que ele só ia prender Jesus, ia dar uma surra nele e depois ia liberar. Mas não. Os líderes judeus conseguiram manipular Judas, comprou Judas. Judas vendeu Jesus pela tua ganância. Eles deram o preço que eles prometeram através das moedas de prata. Só que quando Judas viu a gravidade que ele cometeu contra um inocente, ele se arrependeu ao ponto de tirar a sua vida. Quantas das vezes as pessoas nos acusam? Muitas das vezes as pessoas fazem acusação a gente achando que não vai dar nenhum problema, que aquilo ali não vai para frente. Quando vê, ela fez uma desgraça na vida da outra pessoa e não tem como consertar mais. Então temos que vigiar muito o que falamos. Porque nós, como os humanos, como nós é cheio de falha, a gente muitas das vezes, por estar perto de alguém, naquele bate-papo, a gente acaba cometendo injustiça, falando algo que não era devido falar. E por nós estar falando o que não era devido falar, a gente acaba prejudicando alguém. Então, meu irmão, aonde eu quero chegar? Que quando Jesus estava perante Pilato, e Pilato, ao mesmo tempo, estava dando um direito a Jesus de se defender, ao mesmo tempo, Jesus sendo acusado pelos líderes de ali, diante do governador, mesmo assim Pilato, por não encontrar nenhuma forma de condenar um homem inocente, ao ponto de a mulher de Pilatos falar, a mulher do governador falar, cuidado a forma que você julga esse homem, porque semana passada eu tive um sonho com esse homem, e no sonho ele era inocente. Então Pilatos, ele estava colhendo algumas testemunhas que ele não poderia condenar alguém que não tinha crime. Como é que você condena alguém sem crime, meus irmãos? Mas a pressão era tão grande sobre ele, sobre aqueles líderes religiosos, ameaçando ele ao ponto de falar que ele ia ser inimigo do rei César, que ele se sentiu impressionado. Ele se sentiu encurralado. Porque o povo ali gritava, crucifica, crucifica. Ele não acreditava que o povo estava tão revoltado contra Jesus ao ponto de liberar o assassino Barrabás que estava preso. Se você ler referente a Barrabás, vocês vão ver que Barrabás, ele conseguia manipular o povo para criar uma rebelião contra o governo romano, ao ponto de ter matado muitos soldados romanos. Ele foi preso como assassino. Ele foi preso porque tinha motivo de prender e crucificar Barrabás. E o governador Pilatos, sendo impressionado pelos líderes judeus, os líderes religiosos judeus, que estavam cheios de inveja, os líderes religiosos conseguiu manipular o povo, botando medo no povo que aquele que fosse defender Jesus, ele seria castigado, preso, ao ponto até de morrer. Os soldados estavam sendo comprados pelos líderes religiosos, porque os líderes religiosos, ao mesmo tempo que eles usavam a palavra de Deus, eles tinham um poder sobre aquele governo romano. E ele já era muito inteligente. E ao mesmo tempo eles tinham a influência de Satanás. Então quando César ele se sentiu impressionado por esses líderes, quando Pilatos, estava sendo impressionado por esses líderes, ao mesmo tempo Pilatos escutando o povo gritando, crucifica Cristo e solta o assassino Barrabás, ele ficou sem saber o que fazer. E ao mesmo tempo,
ele torcendo para que Jesus abrisse a boca para se defender. E Jesus de forma nenhuma queria se defender. Como eu falei na palavra, que quando você é inocente e está sendo acusado, você tem direito de se defender. Você pode até morrer inocente. Porque dependendo da acusação e quem está te acusando, se eles têm poder, eles têm uma galerinha contra você sozinho e você não tem quem te defende, você vai morrer inocente, como acontece muito. Muita injustiça acontece ao mundo fora. Quantos inocentes? Quantas pessoas inocentes passam em injustiça por causa da crueldade de muitas pessoas que inventa, que fofoca, que fala e no final de tudo acaba prejudicando muito aquela pessoa, principalmente por inveja. Então Jesus, ele ficou em silêncio. Por quê? Porque, querendo ou não, Jesus, ele estava sendo condenado porque ele praticou algum crime? Não. Mas Jesus estava sendo condenado por quê? Por causa dos nossos pecados. Eita glória! Jesus, ele estava sendo acusado pelos homens, pelos líderes, e ele não queria se defender porque realmente ele estava morrendo pelas nossas culpas. E ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi escarnecido por um motivo, por causa das nossas culpas. Se você, eu tenho certeza que você, como eu, já tivemos oportunidade de ver um filme de Cristo, muitas das vezes a gente se emociona por ver tanta injustiça que Jesus passou. Só que toda a injustiça que Jesus passou foi por causa de mim e de você. Ao ponto de ele entregar a vida dele em silêncio, sem falar uma palavra de defesa, por causa dos nossos pecados. Agora você entendeu, meu irmão, qual foi o motivo que Jesus não abriu a boca quando Pilatos, o governador, estava defendendo ele? Você não vai se defender, homem. Ao mesmo tempo, quando os líderes religiosos estavam acusando ele, ele ficou em silêncio. Agora você entende porque ele ficou em silêncio? Por causa dos nossos pecados. Ao ponto de ele ter que ir para a cruz de morte, a cruz de sacrifício, por causa dos nossos pecados, para que nós viesse ter uma segunda chance, outra oportunidade, ao ponto de nós reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas. Hoje nós temos essa segunda chance pela morte de Cristo na cruz. Quando nós chega até Jesus e pede perdão a Ele pelos nossos pecados e não cometemos mais, a gente está livre. Porque lá em Romanos capítulo 1 diz o quê? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Só tem condenação se você não estiver em Cristo Jesus. Só tem condenação se você não se arrepender das tuas culpas, dos teus pecados. Só tem condenação para você se você continuar praticando aquilo que condenou Jesus, que crucificou Jesus. E você sabe que muitas atitudes, como eu sei também, que a gente comete, que condenou Jesus na cruz. É tão triste a gente ter a consciência, saber por que Jesus foi condenado, e por ele ter tido paciência, ele ter ficado em silêncio, sem direito à defesa, porque ele resolveu morrer no nosso lugar, porque ele amou a gente primeiro, porque ele teve que sair do teu trono, deixar a tua coroa e ter nascido como homem, num corpo humano,
para que ele pudesse sentir a tua dor, a minha dor, e entregar a tua vida por amor aos nossos pecados. Jesus, ele morreu, mas quem merecia estar ali, ter passado por tudo isso, era eu e você que tinha culpa. Mas ele resolveu ir no nosso lugar, por amor a nós e por obediência ao Pai dele. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira ao ponto de entregar o teu filho à morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que palavra maravilhosa. Deus, ele te amou ao ponto de dar aquilo que ele tem de mais valioso. Imagina o Criador, o nosso Deus, o único Deus que criou todas as coisas, pegar aquilo que ele tem mais de valor, o seu filho inocente, para dar, para morrer pelos que é cheio de culpa, aqueles que é cheio de erro. Ele pegou um inocente para morrer pelaquele que não era inocente, para que aquele que não era inocente pudesse ter uma segunda oportunidade. Só que Jesus estava indo para a cruz para ser condenado pelos nossos pecados, tendo a certeza que ele no terceiro dia ia ressuscitar e ia para um lugar de glória. Então, meu irmão, pensa nessa palavra, que muitas das vezes estamos sendo acusados injustamente, muitas das vezes estamos sendo injustiçados por alguém, ao ponto daquela pessoa arrumar um monte de testemunha falsa, como os líderes judeus arrumou, para condenar Jesus diante de Pilatos. Quantas das vezes, meu irmão, somos injustiçados por alguém, ao ponto daquela pessoa criar uma panelinha, ficar inventando as coisas de você, para tentar te condenar, assim como condenou a Cristo. Mas não se esqueça que quando Cristo passou por isso, ele não revidou, ele ficou em silêncio. Então, meu irmão, quando você estiver passando por algum tipo de injustiça, sendo condenado injustamente por pessoas, fica em silêncio, porque ele vai te garantir. Como está em Romanos capítulo 8, versículo 17. Se a gente realmente quer ser glorificado com ele naquele dia, a gente vamos ter que passar também o que Jesus passou.